Oi, 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 tudo bem? Que bom ter você em mais uma classe da Escola Sabatina. É bom estarmos juntos novamente. Semana passada nós tivemos aqui o grande professor Joel intermediando a grande Escola Sabatina que foi, e hoje nós estamos aqui novamente. Olho no olho, hein? Como é que você está? Foi bem a semana? Passou tudo bem? Tudo ótimo? Como é que está o aprendizado dessa lição que cada dia fica mais interessante? E, infelizmente, por um lado, está acabando. Nós hoje estamos na 12ª lição. Semana que vem a 13ª lição. E vamos terminar essa lição que foi maravilhosa para mim. Acredito que também foi maravilhosa para você. Mas para você não perder o pique, nós já temos a nova lição da Escola Sabatina. Nós vamos falar sobre 1º e 2º Coríntios. Acredito que você vai amar também essa lição. Certo? Se você não tem a tua, manda um oizinho para nós. Tá aí hoje nós estamos com... esqueci de cumprimentar, tudo bem, ele aqui. Hoje o Kevin nessa lição pegou férias, tá ele aqui com a gente aqui, certo? Se você conseguir botar aí o número do WhatsApp, se você tiver, você manda para a gente. Se você não tiver lição, a gente vai mandar uma lição direitinho para tua casa, sem despesa nenhuma, só para você curtir a lição, estudar, aprender mais de Jesus. E eu quero apresentar aqui também os meus grandes amigos. Como é que estão vocês dois aqui? Elton e Romanelli, Francisco Romanelli, vocês estão bem? Graças a Deus, tudo bem. Estamos felizes por estar aqui novamente e estarmos vivos até hoje, né? Isso é bom. Desde a última lição. Isso é bom. Continuamos. E que continuemos vivos ainda, Continuamos, né? Muitas lições pela frente ainda. Isso. Thelma, obrigado, Thelma, por ter liberado aqui o Romanelli para estar com a gente. Até um beijão, ó. Um beijão para você. Deus te abençoe, tá bom, Thelma? E você, meu grande amigo? Tudo ótimo. Muito feliz, mais uma vez, de estarmos aqui com essa lição maravilhosa, né? Realmente estamos crescendo no relacionamento com Deus, né? Depois dessa lição. Interessante, né? Coisas. E uma lição de uma forma tão simples, né? Uma outra coisinha meio complexa ali, mas daqui a pouquinho a autora começou a destrinchar na própria semana, né? E ficou uma lição tão gostosa, né? Uma benção. Muito bom. Que bom. Romanelli, agora é aquele momento especial, e eu quero convidar você que está aí, olha, por favor, aquele momento que a gente entrega a nossa classe e a sua vida e a nossa vida na mão de Deus. Então, aqui, ó, o Romanelli vai orar para a gente. Enquanto o Romanelli estiver orando, por favor, vai colocando para Deus o teu pedido, a tua ansiedade, o teu desejo, e nós vamos estar aqui, o Eliakim, Romanelli, Elton e eu, nós vamos estar aqui juntos com você, intercedendo para que Deus ouça e nos abençoe também com a influência do Espírito Santo nessa lição. Você ora para a gente? Vamos orar. Senhor, nosso querido Deus e Pai, nós estamos mais uma vez aqui na vossa presença para mais um estudo da vossa palavra. Nós vos pedimos que concedeis o vosso Santo Espírito de maneira poderosa nesse momento, para que nós consigamos aprender melhor aquilo que for da vossa vontade que aprendamos e que consigamos também transmitir o melhor possível para as demais pessoas que estiverem nos assistindo o melhor da vossa mensagem, o melhor da vossa palavra. Amém. Nós vos agradecemos por todo esse momento, agradecemos pelas pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que sejam também muito abençoadas, elas, seus familiares, também nós, nossos familiares, e que estejamos todos de acordo com a vossa vontade, fazendo aquilo que vos agrade, e que a nossa meta de vida seja que tudo que fizermos seja para a vossa glória. Amém. É o que nós vos pedimos pelo poder maravilhoso, glorioso nome santo sagrado do vosso amado Cristo Jesus. Amém. 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 Bom, a lição de hoje, a 12ª lição, o título é Testemunhando de Cristo. E tem um verso aqui muito interessante, Elton, eu vou passar por cima do você agora e vou jogar esse verso lá para o Romanelli, tá? Tá bom. Depois eu vou te explicar por quê. Olha aqui, Romanelli, olha. O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs Ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. Você já sabe por que eu estou rindo, né? Eu sei por que você está rindo. É porque, na verdade, todas as madrugadas Deus me acorda para que eu vá estudar, que eu vá orar, e isso acontece direto. Não adianta eu querer fugir, que ele me acorde. De alguma maneira ele me acorda. Ou a Thelma me acorda, ou passa um carro muito barulhento na rua, alguém buzina, ou meu telefone toca, alguma coisa me acorda no horário certinho, ele me acorda para que eu vá estudar. Às vezes eu fico até
querendo brigar com ele. Disse, oh, meu Deus, Eu tô deixa velho. eu dormir mais um pouco. Eu tô velho. Mas eu não aceito minhas desculpas, não. Não, olha, eu vou falar para vocês assim, eu tive o privilégio de acompanhar o Romanelli 2 noites. A gente ficou no mesmo quarto, ficamos primeiro no hospital, né? Depois ficamos num quarto de hotel. E é impressionante mesmo, é o mesmo horário, aquelas mesmas horas, e está lá o meu amigo Romanelli. Eu sei que o Elton faz a mesma coisa, a gente faz a mesma coisa. Eu acho interessante é que ele consegue acordar mais cedo que nós, Elton. É. E Deus é um jeitinho, né? Ele tenta dormir e ficar rolando, mas não, levanta aí. Daqui a pouquinho ele já está. Interessante que se a gente pedir para Deus, né, Elton? Deus acha esse tempo que a gente fala que não tem tempo, né? Pois é. E se nós abrirmos. E esse é o objetivo, né? A gente tem que ter esse momento. E é o melhor horário, né? Tudo quieto, você está focado. E é especial, né? Esse momento realmente é o Espírito Santo que nos chama e é importante. Romanelli está com isso acontecendo na vida, mas é para o crescimento, né? Pessoal, espiritual, né? Com certeza. E é interessante a fidelidade de Deus para a gente mesmo. Assim, parece que você se esforça um pouquinho e ele é muito fiel com tudo. Com a Thelma, tudo que acontece. Nossa, é até difícil. Tem nem jeito de a gente falar de tantas bênçãos que ele concede para a gente. Amém. Né? Esse é o nosso maravilhoso Deus, né? É muito bom. E a gente vai falhar com ele por quê? Né? Não pode, né? Ele não falha com a gente, por que a gente vai falhar com ele? Né? E esse Deus tão maravilhoso assim, a gente consegue ficar calado ou a gente precisa falar dele para alguém? Esse é o problema, né? Se a gente não falar, como Jeremias, que fala que fica queimando, as palavras ficam queimando, né? Se não falar. A gente não aguenta não falar. Eu vivo no meio, vocês sabem disso, é um meio de pessoas de outras denominações e que não aceitam muito as conversas da gente, mas toda brecha que dá, a gente não aguenta, não se aguenta e fala. Né? E eu viajo muito com ele às vezes, né, Romanelli? A gente viaja junto, e eu vejo que sempre quando a gente para em algum lugar, a pasta dele está cheia de livro para distribuir. Então, assim, eu sei que você é a mesma coisa. É que o pessoal que sabe já da igreja, te conhece, sabe que você é muito missionário. Agora eu estou falando do meu amigo, porque o Romanelli para nós ainda é uma novidade, né, Romanelli? Eu sou jovem demais na igreja, não, né? Isso Apesar é de eu ser um jovem, idade, você é mais né? jovem na igreja. Mas eu ser mais velho do que vocês todos, na igreja eu sou jovem. De conversão, eu sou muito jovem. E vou te contar uma coisa, eu tentei imitar você esses dias, tá? Tentou me imitar. A Mike fez um procedimento, falei, sabe uma coisa, eu também vou distribuir livro, que nem o Romanelli. Peguei 3 livros, fui lá no Humanitas, distribuí para as pessoas, e é gostoso, né? E as pessoas gostam, né? E eu tenho dificuldade, você sabe que eu tenho muita dificuldade. Falei, Deus, me dá coragem. Consegui. Eu tenho também, eu vou assim, meio forçando. Hoje, por exemplo, eu tive uma experiência assim, já tive várias nesse mesmo sentido, mas hoje até me tocou mais, não sei porquê, porque eu fui ver uma coisa na Unimed, aqui em Varginha, para fazer um exame, uma autorização para exame na Unimed. E a moça que me atendeu lá no balcão, ela estava bem séria, bem, assim, parecendo uma pessoa difícil, né? Aí, terminando o atendimento, eu ofereci para ela o livro. Posso te dar um livro? Ela testou, pode, claro, agradeço, deu o livro, ela olhou o livro. Nossa, mas que beleza, disso que eu estou precisando. Aí, ó. Ficou uma pessoa que mudou. Eu acho que dali para frente os outros atendimentos era foi melhor, outra aparência com as pessoas. Gente, isso é tão bom, né? Você vê assim, o rosto da pessoa, nossa, eu estou precisando disso, eu estou passando por um momento crítico, eu estou precisando de estudar sobre saúde emocional, de ver alguma coisa sobre saúde emocional. Mas é que bacana. Que né? bom. E se a gente não faz, a gente perde a oportunidade de ajudar uma pessoa assim, né? E a nossa missão, não é, Elton? Tem que se tornar prioridade, né? Porque nós fomos alcançados um dia, né, com a palavra de Deus, alguém entregou livro, alguém foi em casa, teve tempo com a gente, né, pregar o evangelho para nós. E isso que Cristo pediu, né? Temos que testemunhar, né? E nós
testemunhando de Jesus, nós somos uma influência positiva. Isso. Né? Tem tanta coisa negativa no mundo, né? Exatamente. E nós podemos influenciar positivamente, mas às vezes também posso falar que sou cristão e estar influenciando negativamente, né? Isso que é terrível, né? Eu dizer que sou seguidor de Cristo e dar um mau testemunho, né? Então a influência nossa, e assim, igual o Mané falou, às vezes tem dificuldade, mas a gente tem que ir, né? a gente tem que pedir ao Espírito Santo tirar isso, né? Essa comodidade, indiferença, às vezes, que a gente tem, né? Às vezes, vergonha, medo. Só o Espírito Santo pode tirar, que todos nós temos, né? E o máximo que pode acontecer é receber o quê? Né? Eu não. E é muito raro acontecer. A maioria das vezes é bem recebido. Que benção, é uma benção, né? E a pessoa fica feliz. Então, a gente tem que fazer. Cristo fazia isso, né? Então, a gente tem que seguir o nosso mestre, né? Muito importante. A lição de domingo, ela mostra um verdadeiro motivo por que algumas pessoas falam testemunho. Qual que é o tema principal aí para nós? Transbordando do coração, né? E que pede para ler Mateus 28, né? Que é a grande comissão que Jesus deu, né? Para todos nós, né? Mateus 28, Jesus fala bem claro aqui, né? Mateus 28, 18 a 20. Ele fala assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, espera aí, é para ensinar para os outros aquilo que eu ensinei. Aprendi, foi isso que Jesus falou? Ó, eu ensinei para você, agora você ensina para você. É isso aí? É isso aí. Exatamente, né? Então tem que ir transmitindo, né, passando para os outros. Agora, qual é a necessidade da comunhão para que isso seja algo automático? Alguém sem comunhão, sem estudo da palavra de Deus, o que vai falar? Fala de tudo, menos de Jesus. Né? A pessoa não vai ter a força, a energia que ele precisa ter nesses momentos, né? O apoio, o amparo de outros que estão perto, outros que ajudam e que, às vezes, até corrigem a gente. Porque é aquela história, nós somos humanos, estamos num mundo humano cheio de defeitos e de coisas erradas. De vez em quando, algum vício que vem disso, um vício de linguagem, uma maneira de falar, uma maneira uma palavra mais áspera, uma coisa assim, pode prejudicar a gente conversar com pessoas. Estando em comunhão, essas coisas são aparadas, os outros te corrigem, né, ensinam. Então, Agora, o que testemunhar? Sobre o quê? Testemunhar. Testemunha é aquela... Geralmente a Bíblia Lá tem... vai o Elton lá. A Bíblia tem uma linguagem sempre jurídica, né? Sim. E eu uso aqui o testemunho, é dar testemunho mesmo, é ser testemunha de Jesus, ou seja, como se você estivesse num processo onde Jesus é parte e você está testemunhando a favor dele. Tá. No processo Aí eu fico dele. só contando o que ele fez na vida dos outros que está salvo, é isso? Também, né? Mas você vai testemunhar todos os feitos dele, vai testemunhar os feitos dele na tua vida e da tua vida, como você pode ajudar a vida do outro. Então, eu não preciso ficar aqui pensando em coisas pirotécnicas, que eu vou falar, como eu vou abordar. Não. É simplesmente falar daquilo que, como o Evangelho e Cristo fez por mim, é disso que eu tenho que testemunhar? Primeiramente, né? Principalmente, né? Não só testemunhar, como demonstrar, né? Você tem que viver, né? Não apenas falando, mas vivendo. Eu acho assim, o primeiro contato que a gente tem que ser uma coisa assim, principalmente em ações, né? A pessoa está precisando de uma ajuda, você vai e ajuda, e você demonstra interesse pela necessidade dela. Jesus fazia isso, né? E a pessoa vai vendo alguém diferente, que tem o quê? O caráter de Cristo, né? E interessante que a lição vem trazendo que Jesus falou, foi bem claro para os discípulos, né, em Atos 1:8, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E a gente vê logo depois os discípulos pregando e milhares de pessoas se convertendo, né? Quem que atuou ali? O poder do Espírito Santo, né? Então, o testemunho, Cristo fez maravilhas nas nossas vidas. Exato. Todos nós aqui temos como falar sobre isso, mas a gente tem que clamar muito o poder do Espírito Santo, para a gente dar um testemunho verdadeiro. Porque, às vezes, na nossa rotina, às vezes dá uma escorregada, né? E por isso a importância, o Romanelli, você e eu, nós temos um momento diário de comunhão com Cristo, antes de fazermos nossas atividades, para podermos fazer isso, né? Pedir para Deus dar aquela palavra, né, Romanelli, para chegar em alguém. Tudo isso pesa, né? A gente precisa da comunhão com Deus, diariamente mesmo. Primeiro Deus, né? Aquele projeto da igreja, né? Primeiro Deus, a primeira coisa que você faz no dia, tentar procurar Deus, antes da madrugada, se possível. Sim, sim. Tem um salmo que fala, né, que eu levanto bem antes do sol nascer para falar com Deus. Então, assim, ter essa comunhão com Deus e ter a comunhão com os irmãos da igreja também. Que os irmãos se fortalecem uns aos outros, né, nesse momento, né? O verso, ele trouxe uma coisa aqui que eu achei interessante, o Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria. Eu acho interessante, já é morto, mas eu sempre admirei a forma com que o meu pai chegava nas pessoas. Romanelli, cara de pau, sabe aquele mineiro cara de pau? Eu admirava aquele, porque é uma coisa que eu não tenho, eu tenho que aprender a ser assim. Chegava como quem não queria nada, dali a pouquinho, não dava 5, 6 minutinhos, o assunto já era sobre vida espiritual, a necessidade da pessoa entregar Jesus cedo, ser com Jesus. Eu ficava olhando assim, uma vez eu fui no médico aqui, com meu pai, aí estava eu, a secretária dele, e mais 2 senhoras, né? Não deu assim 3, 4 minutos, o assunto já era religião, já era Jesus, e o Ferreira lá no meio, e para daqui, para dali. Eu olhava aquilo e falava... Então, ou seja, né, Deus precisa nos dar aquela sabedoria, né, para a gente dar aquela palavra, né, que dê um bom início. Porque às vezes a gente quer começar uma conversa religiosa botando oposições. E Deus ele quer que a gente aflua a Ele, né, tenha boas e sábias palavras. Não criar muros, né, mas pontes, né? Exatamente. E é uma coisa que eu admiro nesse homem ali, ó, velho, sabe? Ele tem a coragem que eu não tenho. Vai, faz e sabe fazer. Eu estou aprendendo, tá, Romanelli? Mas umas 3 cirurgias que você fizer, nós ficar junto, eu vou ficar craque. Essa é brincadeira dele, eu não sou tudo isso. Tá? Eu tenho muita craque. dificuldade também de a gente fazer tem, né? isso. Todos têm, né? A gente não sabe, às vezes, como abordar. Mas, às vezes, assim, o próprio Espírito trabalha na gente e trabalha na pessoa para o assunto, né, surgir aquele determinado assunto ali que precisa ser falado, que a pessoa precisa ouvir, que a gente pode ajudar, né? E a coisa flui. Flui, né? Então, ou seja, na lição de domingo a gente viu que o coração, para testemunhar de forma real e sincera, tem que estar transbordando. Mas vem cá, se eu estiver falando com a pessoa e ela não quiser ouvir, o que eu faço, Romanelli? Chamo a polícia e faço, prende ela aí que eu vou falar. Como é que eu esquemo? Como é que a gente faz isso? Chama a polícia e manda me prender. É claro que a gente não vai forçar ninguém, não pode forçar ninguém, não deve forçar ninguém. E não é esse o método de Cristo, não é esse o método de Deus, né? Se Deus quisesse forçar alguém, teria sido simples ele ter forçado Adão e Eva a obedecer o mandamento que ele deu. Não vão comer desse fruto. E a hora que eles estivessem andando por lado da serpente, opa, peraí, para aqui, vocês não vão lá não, porque senão seria fácil, não seria? Seria. Mas o que acontece? Se Deus as pessoas podem até perguntar, mas por que Deus não faz tudo isso, não faz o bem para a gente o tempo todo? Muita gente até questiona isso, por que Deus não atende a gente? Se Deus fizesse essas coisas, nós deixaríamos de ter exercido nosso livre-arbítrio. Essa é a maior expressão de amor de Deus. Você ter o direito de exercer o teu livre-arbítrio completamente, total e absolutamente. Se Deus te dá tudo, você acaba ficando com o teu arbítrio dependendo. Assim, você fica devedor dele. Sem arbítrio, na realidade. Você fica sem arbítrio.
você fica devedor dele, não, tem que fazer isso. Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem que conseguir entrar nesse poder do amor de Deus que Deus derrama para a gente, e perceber que Deus está derramando todo esse amor por nós em quaisquer circunstâncias da sua vida que você está passando. Você está recebendo todo aquele poder, aquele amor de Deus, e você tem que responder a esse amor de Deus da mesma maneira, né? Como gratidão, você vai também devolver esse amor com todo o seu coração, alma, força, entendimento para Deus, né? Porque senão você vai ser uma pessoa que nem você vai acreditar em você. Você vai falar, mas será que eu estou aqui porque eu estou sendo, Deus está me forçando, está me levando a ser assim, né? Ou eu sou assim porque eu estou glorificando a Deus, porque realmente Deus merece ser glorificado, e eu estou reconhecendo isso, né? Isso é importante, né? Essa é a decisão que tem que mover a minha adoração, né? Deus é meu Criador, mantenedor, Salvador, restaurador. Então, a Ele devo toda a honra e toda a glória, né? Exatamente. A lição de segunda, ela começa falando para a gente por que Jesus era Jesus do jeito que Ele tratava as pessoas, né? Eu achei muito legal. A lição fala que quando eu olhava para as pessoas, o que Ele sentia por elas? Tinha uma compaixão, né? Isso eu achei. Assim, Jesus, ele tinha um amor e uma compaixão com as pessoas que era fora de série, né? Era acima de tudo, né? Então, assim, ele poderia forçar as pessoas a... Tinha poder para isso, não tinha? Tinha poder, mas tinha que ser algo que... Espontâneo. Espontâneo, de coração, de gratidão, né? Ele queria isso do ser humano, não de um Deus impondo. Deus nunca impôs nada a ninguém, desde o primeiro casal nessa terra, né? Adão e Eva. Quem impor é nós, não Deus, né? Adão e Eva, Deus poderia ter forçado eles, não, vocês não vão comer desse fruto aqui, eu proíbo vocês de comer, vocês não vão comer, e nunca iriam comer. Mas ele falou, ele avisou, ele não impôs. E eles, infelizmente, foram lá, mas mesmo assim, com o amor, ele foi o quê? Alcançar aquele casal. E é conosco hoje também, né? A gente vê assim na história, sempre que foi imposto, né, colocar obrigação você adorar a Deus, não deu certo. Não dá certo. Tem que ser por gratidão e amor, né? E aí que está a verdadeira adoração, né? Não é forçado, não é por medo, não é por se você não seguir a Deus, você vai ser castigado. Vai para o inferno, vai ficar gemendo. Não é assim, né? Isso não funciona. E se Deus não age assim, como é que eu posso agir assim com o meu semelhante, né? E nós vemos que, por exemplo, uma grande nação que foi os Estados Unidos, eles vieram fugindo da Europa porque existia um poder religioso, um poder militar, político, que obrigava as pessoas a adorarem do jeito que eles queriam. Eles fizeram o quê? Fugiram para a América, queriam o quê? Liberdade de adoração a Deus, de liberdade de fazer o culto, do jeito que ela quisesse. E olha o que se tornou a nação, né? Dos Estados Unidos, né? Por causa dessa liberdade. Claro que o tempo vai se corrompendo, as coisas vão mudando, mas a gente vê que isso é essencial na vida da pessoa, né? De todas as pessoas. Romanelli, tem uma frase na lição aqui que eu queria que você comentasse um pouquinho dela, né? Ali o Elton falou, né, que Jesus olhava e sentia compaixão das pessoas, né? No segundo parágrafo diz assim: você já olhou para o rosto anônimo em meia multidão pensando na vida eterna dessas pessoas e se perguntando se elas conhecem Jesus? Essa frase, assim, para nós, eu acho que esse devia ser o nosso motivo para falar de Jesus, né? Devia ser. A gente deveria ver na pessoa a necessidade que ela tem, né, de receber um esclarecimento, uma palavra a respeito de Jesus. E sem forçar, sem sermos impertinentes com a pessoa, né, sem sermos atrevidos demais da conta. Ele tem que ser ousado, não atrevido, né? Sim. Eles eram os discípulos, né, iniciais, aqueles São Paulo, eles eram ousados, e com ousadia eles apresentavam a Cristo. Mas apresentavam principalmente também com a ação deles, né, com a vida deles. Eles agiam de uma maneira que as pessoas
que os viam falavam, esse esteve com Jesus. Porque conhecia o Jesus, conhecia a obra de Jesus, conhecia a situação deles. E a gente deve ter essa compaixão pelo semelhante e procurar alcançar de alguma maneira, se estiver ao nosso alcance, sem forçar, sem abusar, sem ser inconveniente, né? Cada um vai seguir o seu caminho, vai usar o seu próprio arbítrio, vai ter que usar o seu próprio arbítrio para encontrar seu próprio caminho. E, nesse sentido, às vezes a gente vai ajudá-los não forçando, né? Mas mostrando, né? Mostrando. Ou seja, se você for um cristão feliz, o evangelho foi bom para você, e eu consigo ver isso em você, claro que eu vou querer. Exatamente. Eu lembro quando eu não vou falar que depois de grande, a gente não pode falar que depois de grande a gente faz isso, mas quando nós era pequeno, né? Se nós visse o nosso irmão, algum amiguinho, comendo alguma coisa com a cara boa, o que nós queríamos fazer? Me dá um pedaço aí. Eu quero esse negócio aí, não era assim? Exatamente. Hoje não, porque a gente não é egoísta, a gente não quer comer nada dos outros, mas... Ou seja, o que é bom, eu quero. É o exemplo, né? Refletir o exemplo para que outra pessoa também possa usufruir de uma bênção que é maravilhosa, né? Agora, um dos grandes problemas, acho que do cristianismo, um pouco do tempo, não sei, o povo era muito resmungão, lembra? Eu lembro assim de uma história que dizia assim, um menino andando com o pai, né? Passou num pasto, tinha um monte de cavalo, vaca, e ele viu um burro. Aí ele olhou assim e falou, pai, que? Aquele burro lá é crente. Ô, meu filho, está doido? Sim. Olha bem, pai, o único que está com um cara emburrado é ele. Quer dizer, o evangelho tem que trazer o quê? Alegria. Não é? Bem, desculpa, o Elton, eu não vou contar as tuas experiências hoje, tá? Mas, assim, nós temos uma amiga que a gente conheceu que o Romanelli ligou para ela e falou, menina, eu queria que você visse como me fez bem. Como a minha saúde melhorou a saúde e tudo, né? E se quer saber uma coisa, eu li agora em Mente, Caráter e Personalidade, onde dizia o seguinte, o Evangelho e a graça de Deus traz vitalidade para o corpo, para a mente e para o espírito. Por isso que faz bem. Não é bom a gente falar isso para os outros? Claro. Todo mundo quer isso, né? Agora, isso, você ia falar agora. Não, eu queria dizer sobre isso que você falou aí. Eu li uma estatística, pouco tempo atrás, quando eu estava lendo o livro A Chave da Virada. No livro A Chave da Virada fala que você teria, se você tivesse uma boa mente, você teria apenas 10% das doenças que você tem. Cada 10 doenças só teria uma. E eu vi uma estatística dizendo que se você estivesse bem apegado a Deus, ao Evangelho, tivesse uma boa vida espiritual, uma vida espiritual rica, você só teria uma doença em cada 10 também, das que já passaram pela mente. Então, se você tiver uma boa espiritualidade, você vai ter uma boa mente. Então, em cada 100 doenças que você tiver, você vai só ter uma só. É um filtro muito grande, muito poderoso. E o Evangelho faz isso, não faz? Faz isso. Ele nos restaura. Pena que alguns ficam com cara de burro, empacado. Mas ele restaura, ele traz alegria. Traz alegria. Elton, como falar de Jesus, Elton? Que jeito falar de Jesus? Aqui traz alguns passos, né? Mas primeiro aqui em 1 Pedro 3, 8 a 15, pede para nós lermos, né? Aí fala assim, aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não paguem mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois vocês sabem que para isso foram chamados, e assim receberão a bênção por herança. Então, são várias coisas aqui que quem tem condições de fazer isso por nós é somente Deus, né? Só Deus. Então, quando eu sou compassivo, que eu amo fraternalmente, que não tem interesse, eu amo porque Cristo me amou, e eu vou amar o meu semelhante porque Jesus o ama também, misericordioso, é a melhor maneira de chegarmos e falarmos com as pessoas de Jesus, né?
E a lição vem trazendo umas 7 passos aqui que são essenciais, né? São muito importantes. Antes de qualquer coisa, né? Romanelli, você quer tratar o 7? O Romanelli não enxerga direito, não. Você quer... Não, o que tem que ser? Não, 7 passos aqui, assim. 7 Os 7 passos. O que você mais... Pode? Não, eu acho que são passos muito interessantes, que mostra como a gente se aproxima da pessoa, como a gente vai se chegar a ela, né? Como diz Pedro também, né? Estar sempre preparado para apresentar as razões da fé, apresentar direitinho as razões da fé, sempre, e a esperança, porque que há para a pessoa não se afastar. Porque se você chega, dependendo da maneira que você chega na pessoa, você vai fazer com que ela se afaste. A lição diz que a gente deveria se aproximar de alguma pessoa mais amiga e orar para que Deus trouxesse, o Espírito Santo trouxesse luz a ela, a gente também, da maneira como a gente lidaria com elas, né? E assim ir encaminhando com ele nesse testemunho de Jesus, dando testemunho de Jesus nas nossas vidas, né? Tanto pelas palavras como pelo nosso ser, para a pessoa ver em nós alguma coisa, como você falou, que a pessoa vê a gente bem e ela quer aquilo que faz a gente sentir bem também para ela, né? Nessa caminhada a gente chegar a atingir pessoas, a ser verdadeiros missionários, né? O Romanelli já deu uma introduzida, ou uma introdução. Agora, assim, pontua para a gente, porque eu achei muito interessante. Vai ter um que eu vou chamar a atenção aqui, vai lá. Deixa eu ver. O primeiro... Conheça a pessoa e construa amizade com o tempo. Isso. Sua cordialidade, bondade, interesse, ser amável, vai ajudar a aproximá-la de Deus. Evangelismo da amizade. Então, Mark Filling dizia, amigos para Jesus, né? Isso. O segundo, ore para o Espírito Santo atue no coração dessa pessoa. É o que o Romanelli falou, né? Isso. Orar pela pessoa. Busque formas naturais de falar de suas experiências de fé e ofereça uma oração por ela. Peça a Deus confiança. Forma natural, não vem com nada Forçado. Estrondoso. Não, é algo que nasce de dentro, né? De dentro, é original, verdadeiro, né? Agora, essa parte me chamou a atenção. Procure conectar seu novo amigo a outras pessoas da igreja, para que experimente acolhimento da comunidade. Isso eu achei interessante, né? O Romanelli teve essa experiência, né, Romanelli? Sim. A Fátima convidou ele, ele veio aqui, conheceu como é? Explica para nós. A Thelma tinha colocado o germe na cabeça da dona Fátima com relação... Ela era budista, com relação ao cristianismo. E ela realmente pegou aquela sementinha, e ela resolveu a ser cristã, e estava tendendo a ser cristã. Algum membro aqui de uma amiga, membro aqui da igreja, convidou para vir à igreja, para vir num dia de amigo mesmo, assistir o culto, e ela veio e ela aceitou. Gostou do que viu. Gostou, viu que era bom aquilo. Com isso, ela chamou a Thelma para a Thelma vir num dia de amigo aqui. Antes dela ser batizada, ela chamou a Thelma para vir. E aí nós viemos, eu acompanhando a Thelma, estava acompanhando a Thelma também, viemos para o dia do amigo aqui. E com isso a Thelma gostou da irmandade, da confraternização que a gente tem aqui. E a gente resolveu vir frequentar a igreja aqui permanentemente. Como é importante, né, a gente enturmar para as pessoas verem que são todos seres humanos igual a elas. Todas carentes da misericórdia de Deus, do perdão de Deus e da amizade uns dos outros. Essencial. Né? Isso é muito importante. Muito importante. E o quinto? Quinto, ore pelas necessidades e pelos questionamentos específicos do seu amigo e mostre, quando houver oportunidade, como a Bíblia oferece conforto, conselho e direção. A Bíblia. Não eu, né? Não. Eu acho. Não é, Romanelli? Não tem isso, não. Vai achar em outro canto, na questão de religião, não, Achismo, né? É a Bíblia, né? Chegará o momento de perguntar se ele deseja dar o próximo passo, o estudo bíblico,
e, nos tempos certos, o batismo. Ou seja, olha, tá lá no quase último item. Isso, penúltimo item. Aí é o último. Suas ações devem revelar a quem você pertence. A maneira como tratamos as pessoas fala muito. Então, o testemunho... Bom, você ia falar alguma coisa aqui? Não, eu estava lembrando aqui que o Rodrigo Silva cita muito uma pessoa, não lembro o nome da pessoa, um pastor, que dizia, um pregador desse famoso, que dizia assim que a pessoa tem que ter cuidado, porque muitas vezes a vida daquela pessoa vai ser o evangelho que a pessoa vai ter contato. Então, assim, a sua vida tem que ser um reflexo do evangelho. Até na lição de sábado, eu ia fazer no final, mas como o Romanelli falou, eu acho legal esse link. Na lição, no sábado, conta a história do pastor, né? Contar para você. O pastor, então, preparou a lição, o sermão, e foi para a igreja. Você lembra, Romanelli? E foi para a igreja. Aí, quando chegou lá na igreja, aí estava o Romanelli e a Thelma passeando. Daí o Romanelli, calma, passeando com a Thelma, né, Romanelli? Não passa de 40 e 30 km por hora, e o pastor, eu quero isso, não vou me atrasar. E vai embora. Já falou lá, brigou e foi embora. Aí ele se levanta na hora da escola sabatina. Você que nunca veio aqui, escolas sabatinas são classes. Então, a gente senta numa classe, no máximo que umas 8 ou 10 pessoas, né, para a gente discutir a lição da escola sabatina. Quando o pastor se levanta, ele corre os olhares. Quem que estava lá? A Thelma e o Romanelli. Um exemplo só, né? E aí agora, Romanelli? E agora, né? Que situação ruim que ele fica, né? Triste, né? Não pode ser a minha. Eu também não posso estar, às vezes, desse jeito? Pô, a gente pode fazer isso muitas vezes. A gente tem que pensar em tudo que a gente faz. Xingar uma pessoa no trânsito pode ser uma coisa que daí uns dias você encontra a pessoa numa outra situação, numa situação que você precisaria da pessoa ter uma certa confiança em você perdeu aquilo, perdeu aquela oportunidade. Por isso que eu gosto de uma frase, eu esqueci o nome desse pastor, não sei se era o Braga, que ele dizia assim: quando eu saio para ir no supermercado, eu saio para evangelizar. Quando eu saio para algum lugar, qualquer lugar, eu saio para evangelizar. Ou seja, se a gente tivesse isso na cabeça 24 horas por dia, ia ser diferente, não ia? A gente tem que sair assim, Cristo está junto comigo. Se não estiver junto, nós estamos fritos. A gente não vai a lugar nenhum. A gente vai xingar mesmo, vai buzinar no carro, vai atropelar o Romanelli, mandar a polícia prender. Vai ser mais ou menos assim. Bom, na lição de quarta, eu queria unir a lição de quarta com a lição de quinta. Posso? Fica à vontade. Então, vamos nessa, então. Um filho que se afastou, e eu os farei voltar. Qual a importância? Agora eu vou pedir para vocês... O que vocês acharam importante, no meio desses temas todos que a gente estudou sobre relacionamento com Deus, a autora, na penúltima lição, na parte de quinta e na parte de quarta-feira, colocar algo que eu fiquei assim no início assim, mas por que ela botou aqui depois? Eu entendi. Um filho que se afastou. Se nós estamos falando de salvação, pregação de evangelho, e às vezes acontece de alguém, um filho, um irmão, né, se afastar, o que a gente tem que fazer? Como tem que ser a nossa ação com essa pessoa? Enforcar? A vontade, às vezes, é essa. Mas, na verdade, cuida não. Na verdade, é importante a gente tentar resgatar a pessoa, né, com amor, com compaixão, com dedicação na situação dela, né, aplicando-se a fazer algum bem para ela, tendo amor. A gente nunca pode deixar de ter o amor. É uma das vertentes do amor de Deus que Ele dá para a gente, é para a gente dispensar para o próximo. Né? Não é à toa que Jesus diz que é o segundo maior mandamento. Né? Então, a gente tem que nunca perder esse amor. E o que você acha? Está certo, Romanelli? Está certíssimo. Porque na lição fala assim, né? Podemos sentir dor, frustração e desânimo, ou até falar negativamente de quem amamos e se afastou de Deus. Ainda assim, nós vemos que o Senhor lembra de que Ele nunca se esquece de quem se desviou. Ou seja, a nossa tendência é jogar, vamos dizer assim, pessoa para mais não prestava fundo mesmo. No buraco. Né? E aqui a gente vê que Deus nunca deixou de confiar e de
de buscar aquele que se desviou, né? Tem lá na palavra de Deus, a gente vê Jesus falando do filho pródigo, né? Que se afastou, voltou, e o pai recebe, né? Ele é a representação alegria, né? de Deus conosco, né? Que Não, nos ainda afastamos. fala ainda que o filho dissipou tudo, Tudo. gastou com porcaria, Romanelli, gastou com bobeira. Bobeira. O pai sabia disso. O que o pai faz? E o pai nunca fica a maior alegria, faz a maior festa, né? Nunca desamparou. E aí aqui vem falando de Efraim, né? No passado, o povo de Deus, como que afastou Sim. de Deus, mas Deus sempre fala de Raquel chorando pelo filho que se afastou, né? Mas trazendo a esperança, não, ele vai voltar, um dia ele vai voltar. Então Deus nunca desiste. Nós é que desistimos, né? Nós é que ele está atrás de nós fechamos a porta. Nós, não quero. Mas ele nunca desiste. E nós, isso é uma lição para nós, que Jesus nunca desistiu. Ele não desiste, nós não devemos desistir também. Fala aqui, de orar, de buscar, de fazer o bem, mostrar para a pessoa que esse caminho. Agora, Deus sempre deu o quê para todos nós? Liberdade de escolha. Nós aqui reconhecemos o quanto Deus é bondoso conosco, quantas coisas maravilhosas Ele fez. E agora, se eu me desviar, é porque eu quis, não é porque alguma coisa que Deus me desanimou, me deixou, desamparou. Eu que quis tomar essa decisão. E, infelizmente, muitos tomam essa decisão, né? Por vários motivos. E é interessante também que a pessoa toma a decisão de se afastar de Deus, sofre consequências por isso, depois fala, Deus está me castigando. A pessoa se castiga andando num caminho errado, vai ter consequências ruins e acha que Deus está perseguindo, né? Apesar de Deus estar fazendo exatamente o contrário, está tentando sempre resgatar todos nós, né? Uma pergunta, Romanelli e Elton. Mesmo eu querendo me afastar de Deus, a porta ainda continua aberta? Continua aberta. A gente vê assim, João falando, né? Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, né? Ele veio aqui, né? E aí aqueles que não o receberam, a porta estava aberta para eles, se eles se arrependessem, confessassem. Quando Pedro pregou lá, Isso que você me fez lembrar. ele falou que arrependei-vos, convertei-vos, olha o que vocês fizeram, então não sei o que, nunca fechou. E milhares se converteram, mas outros milhares não aceitaram. E até hoje não aceitam, né? Então, nunca fecha. É triste. Você vê aquele hino que a gente tem, né? Deus não se cansa de amar. Deus nunca vai se cansar de amar. A gente é que desvia desse amor dele, né? A gente recusa o amor de Deus. Então, a importância, né, da gente sempre tratar todas as pessoas, né, com carinho, né? Eu lembro o Elton, até um pastor contando, né, que ele estava num distrito onde tinha uma mãe financeiramente muito rica, e o filho era drogado. Então, volte-me, pastor, eu via fulano de tal em tal lugar. Era uma boca de fumo. O que acontecia? Avisavam ela, olha, não vou matar o teu filho se ele não vier pagar. Ela sabia que se ela desse o dinheiro para o filho dela, o que acontecia? Ele ia gastar em outro boca e ia morrer. Então, ela ia lá e pagava. Toda vez pagava a conta. E o pastor ficava assim, nossa, mãe, essa mulher sofre. E sofria muito, sofre, imagina. Falei assim, mas o dia que esse menino morrer, aí sim ela vai ficar em paz. Aí, um ano e meio depois, um filho dela foi assassinado. Aí, o pastor foi, né, no velório, ela chamou o pastor e ela assim, chorava. Ele falou, irmã, por que você chora tanto assim? E ela dizia para o pastor assim, por que eles dessa vez eles não me avisaram que ele devia? Ou seja, por mais que Cristo sofre com a nossa separação dele, o desejo dele sempre é trazer-nos de volta, né? Sempre. É importante isso, né, Romanelli? A gente sempre deixar a porta aberta para as pessoas, né? Que a gente nunca sabe se nós um dia vamos precisar atravessar uma porta aberta também, né? Exatamente. O Evangelho é isso. Efraim, um dia eu os trarei de volta. E de onde que Deus disse que ia trazer Efraim de volta? Era da cidade perto ou era dos confins da terra?
Era de longe, era da Babilônia na época. Ou seja, Deus permitiu que o povo fosse longe na questão religiosa deles. Mas, mesmo assim, Deus continuava amando e queria tê-los por perto, é isso? Aliás, nesse episódio, né, que está em Jeremias, ele fala que Deus fala, eu os espalhei por toda a terra e eu vou ajuntá-los de novo. Lindo isso, Então, né? assim, foi espalhado muito. E foi espalhado por causa do pecado deles, né? Por causa do pecado. Eles é que se afastaram de Deus, é que sofreram né, por conta disso. Mas a promessa é que ele vai reunir os justos, né? De volta, né? Trazer de volta né? para casa, de volta para Sião. Os filhos Bem, de Deus, né? nós já estamos indo para o finalmente da lição. E eu quero agora fazer uma pergunta para vocês, a mesma pergunta, e deixar vocês respondendo. Essa lição, o que mais vocês aprenderam nela assim, que mais apaixonaram vocês por ela? E que recado você quer deixar para a gente nesse ponto? Quer começar por ti, Romanelli? Pode ser. O que essa lição muito mostra para a gente, deixa muito claro, deixa a gente pensativo a respeito, exatamente esse amor de Deus, essa vontade de Deus de ter a gente sempre ao seu lado. E essa necessidade de Deus, me chama esse privilégio, essa honra que Deus nos dá de poder participar dessa tarefa dele de atrair as pessoas para perto dele, para cada um de nós, né? E o tanto que todos os ensinos que o próprio Cristo nos deixou a respeito, né, todo o exemplo que ele nos deu a respeito, e toda a inspiração que o Espírito Santo traz a respeito dessa também, tendo amor no coração, compaixão, misericórdia, o tanto que você pode fazer, né? Você pode ser uma excelente testemunha. Na lição dos jovens, ali fala assim que Deus não precisa de advogados, porque tem gente que quer brigar com o outro. Advogado de Deus, né? Não precisa ser advogado, Deus não precisa de advogado, Deus precisa de testemunha. Isso, bem diferente, né? Bem diferente. Você conhece bem isso, bem diferente. Bem diferente, né? Então, assim, a gente ser testemunha é um privilégio muito grande, é um privilégio, é uma bênção. Isso, e toda a lição nos mostra isso, nos mostra que o quão importante, o quão agradável isso é, o quão bom para nós, para a nossa própria vida, é estarmos nesse caminho, nesse espírito de poder ajudar outras pessoas e levar algum conhecimento para outras pessoas, assim como outras nos ajudarem e nos ajudam ainda, e a gente vai depender de ajuda sempre, de né? muitos ainda sempre. Essa corrente, esse laço, né, de ajudas mútuas, um ajudando o outro. Isso é tudo para a gente, né? E isso é muito importante. Amém, amém. Amém. E você, Elton? Eu vejo que é uma passagem aqui de Ellen White de Ciência do Bom Viver, que ela fala assim: o mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Então, isso aí a gente tem que pedir muito para o Espírito Santo. Tem que orar muito, né, Elton? Orar muito. E eu acho que você vai ler isso aqui. Vai lá, não pode, vai lendo, assim, vai lendo. A melhor maneira de se obter força para resistir ao mal é por meio de trabalho árduo. Ou seja, trabalhar na salvação de pessoas, com o propósito de participar da alegria dele, de Cristo, a alegria de ver pessoas redimidas por seu sacrifício. Devemos colaborar com sua obra para a redenção delas. Os que rejeitam o privilégio de associação com Cristo no serviço cristão rejeitam o único ensino que lhes dá a habilitação para participar com ele de sua glória. Então, se eu não estou fazendo isso, eu tenho que pedir para o Espírito Santo mudar. E eu tenho que sentir alegria de levar Cristo às pessoas. E, às vezes, eu não tenho essa alegria, né? Às vezes, eu estou assim, falando de tudo, de política, de futebol, disso, daquilo, e não estou falando nada de Jesus. né? Eu não tenho, qual que está sendo meu foco, né? Então, eu tenho que pedir muito para Deus mudar. Para mim, eu tenho que mudar isso. Eu tenho que pedir. Para mim também. Acho que para todos nós, em pequena ou grande medida, a gente precisa cada vez mais, né? Porque senão não vou conseguir, não. Porque a melhor forma de nós resistirmos ao mal é fazendo isso. Eu lembro uma passagem do Novo Testamento, quando falava de Jesus, quando ele estava descendo a colina, lembra?
e viu Jerusalém, ele olha para ela chorando e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir como uma galinha reúne debaixo das suas asas os pintinhos, mas você rejeitou. Ou seja, o Deus que clama para a salvação de Jerusalém, o Deus que salvou na parábola do filho pródigo, o Deus da dracma perdida, o Deus que está sempre dando para nós a segunda oportunidade, é o Deus que nessa lição a gente aprendeu. É um Deus que está prontinho para fazer de mim e de você testemunhas dele. Não advogado, não é, Romanelli? Testemunha, advogado, não. Testemunha. Então, que nós possamos cada dia mais meditarmos nesse verso. Este verso é muito importante. O Senhor, eu peço desculpa, eu esqueci no início de falar isso, está em Isaías 50, verso 4. Isaías 50, verso 4. O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar o cansado. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. Então, que nós possamos, todas as manhãs, buscar de Cristo as palavras de sabedoria para consolar os cansados. Deus precisa de mim e de você. O cansado, aquele que um dia fugiu do redil, aquele que está longe. Sabe, Deus precisa que eu e você continue amando, olhando para elas, como diz o profeta e como Jesus depois se referiu, ovelhas sem pastor, e dizia que Deus tinha compaixão e queria ser desta pastor. Então, por favor, que essa lição nos ensine a cada dia mais buscar de Jesus o amor que precisamos para salvar outras pessoas. Não se esqueça, hein? Você, às vezes, vai ser a única Bíblia que as pessoas vão ler. Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado por essa lição que vem falando da importância do nosso coração estar cheio de Ti, para que nós, assim de forma espontânea, possamos falar de Ti, mostrar o Evangelho e mostrar aquilo que o Senhor faz para nós diariamente. Que o Seu Santo Espírito nos dê poder para termos palavras sábias, para falar com os nossos familiares, com os nossos amigos de trabalho, com os nossos vizinhos, com as pessoas que a gente vai encontrar no ônibus, no supermercado, aonde for. Nos dê carinho, nos dê amor por ela, para que a gente possa, assim como Jesus, ao olhar a multidão, ter compaixão e sentir neles a necessidade de Te conhecer melhor. Por isso, ó Deus, trabalhe em nosso coração, ensina-nos, e nós suplicamos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amigos, muito obrigado. Obrigado, Eliakim. Obrigado você que esteve com a gente aqui na nossa classe da Escola Sabatina. Não se esquecendo, daqui dois sábados já, né? 2 sábados. O sábado que vem é o 13º. E no outro sábado nós vamos estar aqui começando a lição de 1º e 2º Coríntios, tá bom? Não esquece de pedir a sua, tá? E não esquece de estudar a 13ª lição. E vamos estar junto aqui na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, falando a última lição do Crescendo em Relacionamento com Deus. E se você crescer em relacionamento com Deus, você vai crescer em relacionamento com o seu filho, com o seu patrão, com os seus amigos. Aquele que quer ser inimigo vai deixar de ser. Fechado? Vamos estudar então? E lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até a semana que vem. Um abraço.